Oiê, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos ver se o pessoal vai chegando aqui. Gente, eu vim aqui rapidinho, né, pra falar com vocês. Eu tive uma experiência ontem numa consulta que eu achei super interessante. Achei um exemplo super ilustrativo aqui de como aplicar combinações, como entender a interpretação, né, numa consulta de uma forma mais lógica, mais objetiva, mais clara. Então, aí eu trouxe isso daqui para vocês justamente para mostrar o seguinte. Eu tenho 3 cartas aqui que me deram a resposta do questionamento dessa consulente, né? Então essa consulente chegou para mim, ela é terapeuta, além de ser médica mesmo, ela é terapeuta, e ela tem um parente muito próximo com condição de saúde grave. Essa condição de saúde grave, ela tá sendo tratada. Oi, primo. Oi, Adilson. Boa tarde. Então, essa condição de saúde, ela está sendo tratada. Esse tratamento, ela viu que não está sendo eficaz porque o medicamento está dando uma reação ruim no parente dela e a doença não está regredindo como estava anteriormente. E ela perguntou para mim o seguinte: eu vou conseguir controlar esse problema aplicando técnicas de biorressonância, se eu não me engano, medicina quântica? Quer dizer, ela quer, junto com uma outra ação que ela vai ter com a medicina tradicional, que esse paciente está sendo tratado por outro médico, não ela, né? Mas ela queria entrar com essa questão aí dessa medicina alternativa e perguntou se ela teria sucesso, né, se ela colocasse, se ela empregasse essa técnica na saúde do parente dela. Então saiu o seguinte: o sol, a raposa e o cão. Bom, se a gente for usar aquela técnica rasa, porque é uma técnica rasa, dizer assim, tem 2 cartas negativas e uma positiva, não vai conseguir. Você vai estar completamente errado nessa interpretação, né? Agora, se a gente observar a lógica simbólica dessas 3 cartas e entender que quando você está fazendo um jogo, que você coloca uma pergunta e que você reconstrói essa situação num método, eu tenho aqui a criação de uma narrativa, né? Então essa narrativa, ela tem um percurso, quer dizer, temporal, tem uma evolução. E essa evolução, ela vai dizer o que vai acontecer. Eu não posso simplesmente, quantitativamente, né, dizer que tem mais carta negativa e menos positiva, portanto é um não. O símbolo, a gente está lidando com símbolos aqui. Nós fazemos interpretações simbólicas. E o símbolo, ele funciona qualitativamente. Então nós temos que perceber todas essas 3 cartas de acordo com a pergunta, né, e dentro de um olhar simbólico mais abrangente. E o primeiro passo para uma boa interpretação não é você saber a carta, eu vou falar 20 vezes isso daqui, é você saber perguntar e depois você entender a pergunta. Então, o que essa consulente colocou para mim é a aplicação dessa técnica vai controlar esta doença, né? E a gente está entendendo essa pergunta é o quê? Eu quero saber se a minha ação ela vai ser suficiente para poder amansar, para poder impedir o desenvolvimento de algo que não é legal. Então, olha só, eu começo aqui com o urso. A seguir dele a raposa, culminando no cão. Início, desenvolvimento e conclusão. Aqui eu tenho uma força selvagem, descontrolada, que está, como o urso faz, comendo e consumindo, indicando que esse problema ele tem grandes dimensões, tem excesso na saúde dessa pessoa. Quer dizer, o problema está aumentando e o medicamento está causando dano, tudo está causando excessos aqui. Então eu sei que aqui a coisa está fora do controle. O urso, ele tem a ação do urso, a forma como o urso opera é através da força bruta. O urso é irracional, compulsivo, territorialista. Então ele funciona muito nesse sentido assim, mais selvagem, né?
Então essa selvageria do urso focada na força bruta torna ele uma carta que funciona em níveis primários, né? Incontroláveis, descontrolados, incontroláveis e primários. No momento seguinte, que eu tenho a carta da raposa, eu já estou entendendo o quê? Que eu ainda continuo no campo do descontrolado, porque é o quê? Que eu continuo com outro animal selvagem. Só que existe uma compensação, existe uma evolução simbólica do urso para a raposa. A raposa perde força física, mas ganha força intelectual. Simbolicamente, o urso é a carta da força física, simbolicamente, a raposa é a carta da força intelectual sedutora. Então, reparam que eu estou vendo uma evolução aqui, né? Onde eu estou minimizando a força, ampliando o intelecto, mas ainda no sentido instintual e selvagem, mas mais para o humano. Até que eu chego no final, onde eu vou combinar força e intelecto no cão, e eu já tenho aqui outro animal domesticado. A pergunta da cliente não foi se ela conseguiria controlar a evolução dessa doença, essa doença que estava tendo força incontrolável, como a gente viu no urso. Então, essa resposta aqui, ela é sim. A técnica aplicada por essa consulente, ela vai ser suficiente para poder controlar o problema. E eu vou entender isso por conta dessa evolução simbólica, certo? Onde eu tenho uma força selvagem descontrolada, e ainda instintual, primitiva, né? Uma força selvagem descontrolada, mas já intelectualizada, jamais com mais artimanha, mais voltada para a parte do intelecto, da estratégia, até que eu vou encontrar aqui, quer dizer, a domesticação, o amansamento, né? E a obediência, né? E até a relação harmoniosa com o cão. A pergunta se fundamenta em uma doença que cresce e vai contra o consulente. Ela é relacional nesse ponto que ela indica a relação do doente com sua condição de saúde e a relação da terapeuta com o paciente. Então, na questão relacional, eu saio de uma parte egoísta, de uma parte manipuladora, para uma parte amiga e fiel. Então, eu estou conciliando aqui essas ações conjuntas, né? Fazendo com que não haja mais briga, fazendo com que haja harmonia aqui entre as partes. Por outro lado, eu estou desenvolvendo descontrole total e racional para um controle, uma racionalização maior, até um amansamento de toda a questão. Então, aqui a resposta é sim, você vai se controlar, mas acho que eu deixei levar em conta essas duas cartas que estão aqui, que são cartas ainda no nível que possa estar, que a gente indica instintual selvagem. Né? Apesar de haver essa evolução simbólica para um controle da doença, eu sei que ainda tenho uma fase grande aqui, extensa, mais da metade do problema está colocado com cartas ainda que são difíceis de domar. Então ela vai precisar de muito empenho, muito esforço e muita estratégia para poder conseguir atingir o seu objetivo e controlar aqui a doença aplicando a técnica que ela tem. Então, quer dizer, a situação ela é forte em relação a ela, e ela vai ter que ser mais inteligente do que forte em relação à situação, certo? E as combinações a gente faz assim, gente. A gente busca entre os elementos de uma narrativa compostas pela disposição das cartas no método, pelo menos 3 formas de relação, né? Na natureza, os seres são por competição ou por cooperação. Eu tenho que buscar competição ou cooperação aqui. Eu vou buscar igualdade, semelhança e diferença. Igualdade potencializa aquilo que está sinalizando por conta da redundância. Quer dizer, é igual, tem coisas a mais, tem coisas iguais a mais, está ampliando, está amplificando, né? Semelhança, eu busco os elementos, os significados que ligam essas cartas por diferença, mas uma diferença que pode haver uma troca. E essa troca, ela promove um crescimento, ela promove uma expansão, do que quer que seja. A pergunta vai dizer isso, né? E a diferença, ela vai causar uma dificuldade na harmonização desses elementos, que pode ser uma dificuldade
que venha para complementar ou para, de repente, anular as partes. Aí eu tenho que ir buscando todos os significados dessas cartas e entender, tentar ver se eu encontro entre eles padrões de semelhança, padrões de diferença, padrões de igualdade, e a partir daí construir a narrativa em cima disso. Não é difícil quando você conhece bem os símbolos, e conhecer bem os símbolos é você entender o seu conceito, é você interiorizar esse símbolo, não é você decorar a palavra-chave. A palavra-chave ela é muito útil, eu não posso tirar a palavra-chave, mas eu tenho que entender que ela não é fim, ela é meio. E no momento que eu interiorizo esse conceito e eu consigo desenvolvê-lo em palavras-chave, eu vou conseguir entender a relação entre os elementos da narrativa e assim construir, né, uma narrativa coerente que vai fazer sentido na vida do consulente e vai descrever a situação com clareza e profundidade e detalhamento, tá? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Agora eu vou parar que eu vou atender. A gente está chegando, mas eu fiquei super empolgado. Eu falei, eu tenho que fazer uma live e compartilhar isso com o pessoal. E lembrando, gente, amanhã é o curso de baralho cigano que eu vou dar aqui em Botafogo. Já estou aqui preparando o local. Quem tiver interesse, quem quiser fazer o curso de baralho cigano, tem vagas ainda. Me procura em inbox ou me manda um WhatsApp no 988948263. Esse número de telefone está disponível no meu Facebook. E pode vir. Amanhã o curso é o curso básico, falar o significado das cartas e a aplicação final do método de 3 cartas que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? E ele é o primeiro módulo de vários que a gente tem, de combinações. Esse é o básico com introdução às combinações. Depois tem combinações e métodos 1, combinações e métodos 2, oficina de jogos, e por aí vai até a gente conseguir criar uma boa base, nunca fechar, mas criar uma boa base de formação para vocês que estão querendo aprender. Beijo grande para vocês, e como eu falei no Face, eu fui à praia. Foi muito bom, tomei um banho de mar, falei com a Iemanjá, falei com a mamãe. Beijão pra vocês, pessoal.